Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos nos preparar para mais uma aula. Hoje a nossa videoaula é sobre história. De antemão já peguem o livro de vocês e localizem a página 258. Quero falar também que eu estou morrendo de saudades e torcendo para que tudo isso passe logo e a gente possa se ver e voltar para as nossas aulas presenciais. Por enquanto, vamos continuar com as videoaulas. Bom, tentem localizar aí a página 258 enquanto eu estiver falando sobre a aula que nós vimos na semana passada. A última aula nós vimos a respeito da organização da aldeia, sobre como é que esses índios organizam as suas ocas, como é que eles organizam o período de cultivo, o período em que eles permanecerão num certo ponto e também que eles vão decidir se mudar de um ponto da floresta para outro. Isso é muito importante para que a gente entenda como é que esses indígenas organizam toda a sua rotina. Nós vamos começar a falar a partir de agora sobre como é o dia a dia na aldeia. Gente, de antemão eu quero dizer para vocês que hoje em dia o termo índio a gente está tentando deixar de usar, tá? Por quê? Porque o termo índio ele soa um pouco como um termo preconceituoso, um tanto pejorativo. Isso porque a primeira vez que foi mencionada a palavra índio foi por Cristóvão Colombo, quando ele chegou à América e avistou os índios pela primeira vez. E isso ficou muito ruim. Então agora nós passamos a usar a expressão indígena, que é a mesma coisa que nativos, que é uma palavra em respeito mesmo e o termo adequado para se referir a estas pessoas, ok? Então daqui para frente a gente vai ter que falar referindo aos indígenas como nativos ou indígenas. Bom, a vida na aldeia, por mais que não pareça, era uma vida muito organizada e assim, lá existia muita disciplina. Desde cedo as crianças eram educadas a ter uma disciplina muito boa, desde a hora de acordar até quando cada um tem um papel importante dentro da sociedade indígena. Se você for observar, as mulheres, os homens e as crianças, eles vão ter papéis distintos e muito importantes para a continuação da vida na aldeia. Os índios eles sempre organizaram e deixaram muito claro para toda a população a forma como é organizado uma cadeia hierárquica, né? Quando nós temos líderes, quando nós temos operários e quando nós temos as outras pessoas que fazem parte da população. Todos têm um papel muito importante. É tanto que até hoje nós temos essa organização hierárquica na sociedade que é feita de uma forma um tanto diferente, mas que prevalece ainda e vai prevalecer por muito tempo. Até porque isso faz com que a sociedade continue civilizada e não haja confusões, nem guerras e etc. A civilização ela funciona a partir de política, né, que é a organização de um sistema ou de uma localidade. Bom, vamos falar um pouco agora sobre como é essa organização social dentro da aldeia. Nós vamos ter dentro da aldeia uns papéis importantes. O primeiro papel muito importante é o papel do caiapó. O que é e quem é o caiapó dentro da aldeia? O caiapó é o líder que toma as decisões de modo geral. Ele é como se fosse uma espécie de prefeito dentro da aldeia. Ele toma as decisões, mas sempre de forma democrática. O caiapó, ele costuma ouvir todos os que têm voz dentro da aldeia e desta forma tomar a decisão melhor para todos, pensando sempre num bem coletivo. E isso é muito bacana. O segundo chefe da aldeia é o pajé. O pajé, ele é um líder religioso. Ele possui sabedorias indígenas religiosas que faz com que ele ajude a população e oriente também algumas pessoas a diversas formas de como se cuidar, de como se comportar, né? Formas de respeito.
Então, esse líder religioso, o pajé, ele tem uma missão muito importante dentro da aldeia e ele também é muito respeitado. É um dos líderes da aldeia. Bom, na cadeia hierárquica da organização social indígena, nós temos esses dois grandes líderes. Existiam ramificações de outros líderes, mas eles são os principais. Os caiapós, que são quem tomam todas as decisões da aldeia, o grito final, a palavra final é do caiapó, e nós temos os líderes indígenas religiosos, que são os pajés, que eles cuidam de outra parte de liderança. Bom, vamos falar agora do restante da população indígena. Nós temos os homens, que de modo geral se organizam para fazer outras atividades. Por exemplo, como caçar, como pescar, né? Produzir ferramentas para trabalho, enfim, cuidar da aldeia, né? Eles estão lá para fiscalizar, eles se organizam para fazer a segurança da aldeia também, dentre outras atividades. Mas as principais são essas: caçar, produzir objetos para o cultivo, preservar sobre a segurança da aldeia, estão entre as principais atividades dos homens. Nós vamos ter agora as mulheres, que também tinham um papel muito importante dentro da aldeia. As mulheres estavam responsáveis por produzir materiais de artesanato, também o cultivo e a colheita das produções feitas pelos homens. Depois de tudo isso, elas também eram responsáveis por o cuidado do material que era cultivado. Ou seja, vamos pegar a mandioca, que é um dos mais comuns. Depois de pegar a mandioca, né, lá no local onde ela foi plantada, elas levam para a aldeia e vão fazer a higienização desse material e depois vão transformar ele em outros alimentos. Tudo isso era papel das mulheres. Claro, todas dividiam o papel com muita excelência. Cada uma tinha uma função diferente dentro dessa atividade. Ok, gente? Bom, continuando, nós temos ainda as crianças. As crianças, elas também tinham uma atividade importante e elas necessitavam de disciplina. Tinham um horário certo para fazer cada coisa. Elas não tinham uma vida solta como às vezes aparenta. A primeira coisa que elas tinham que fazer era auxiliar os seus papais e as mamães nas atividades. Esse auxílio tinha por finalidade principal o aprendizado. Ou seja, as meninas tinham que ficar com as mamães, observando e ajudando no que elas pudessem nas atividades das mulheres, para que logo em seguida elas fossem aprendendo esse magistério e depois fossem ser elas a fazer esta atividade. Da mesma forma são os meninos. Mas claro, eles tinham também um momento de diversão deles, que a gente vai já falar um pouco sobre isso. Gente, nós vamos ver que os indígenas, eles têm uma força muito grande na cultura brasileira. E a gente já falou isso várias vezes, que acontece simplesmente porque os indígenas já estavam aqui no Brasil, mesmo antes do Brasil ser descoberto. Essa história de que os estrangeiros, os portugueses descobriram o Brasil, não é bem assim, ela é um pouco deturpada. A gente sabe que quem descobriu de fato o Brasil foram os indígenas. Na verdade, os portugueses já chegaram depois do Brasil estar descoberto. Então, assim, nós temos agora para nós que os indígenas são os verdadeiros donos principais do Brasil e que nós viemos depois como pessoas miscigenadas, ou seja, nós somos a mistura de todas as raças, mas a raça principal são os índios. Tá bom? Bom, voltando a falar disso, nós vamos ver então que a importância de conhecer sobre a cultura e os costumes dos nativos é muito importante. Porque só é possível respeitar esta cultura se nós conhecermos como é que ela existe. E quando a gente conhece, a gente passa a entender que nós mesmos estamos usando e usufruindo dessa cultura quase que a todo momento. Muitas coisas que nós temos hoje no nosso dia a dia, desde costumes até a materiais que nós usamos, a gente tem herdado dos nativos. Por exemplo, uma coisa bem comum entre todos nós é o uso da rede para descansar. Quem não gosta de usar uma rede para dormir?
depois do almoço, ou mesmo no finalzinho da tarde, ou mesmo até para dormir a noite inteira. Bom, não sei se vocês sabem, mas a rede, o uso da rede para o descanso é um costume que nós herdamos propriamente dos indígenas. Sim, eles foram as primeiras pessoas a utilizar a rede como um local para descanso. É claro que a rede dos indígenas, assim que iniciou-se esses costumes com eles, não era tal qual é a rede que nós usamos hoje em dia, mas a ideia principal veio dos indígenas. Olha que bacana! Então nós temos como uso da rede vários outros costumes que nós herdamos dos indígenas e que a gente nem imaginava ou nem imagina. Por conta desta força na cultura que nós temos por conta dos nativos, existe no Brasil a lei suprema, que é uma lei constitucional. Uma lei constitucional quer dizer que ela é uma lei suprema e que dificilmente ela poderá ser mudada. Bom, gente, a Lei Constitucional 88, que é a lei de 1988, que a gente chama, que ela aconteceu no Brasil, em um dos seus artigos, ela preconiza o zelo, o cuidado e o respeito para com os costumes indígenas. Ou seja, todos nós brasileiros somos obrigados a conhecer a cultura indígena, a respeitar esta cultura e também a cuidar, zelar por esta cultura. Todos os brasileiros, todas as forças, devem respeito aos indígenas e devem também cuidar pelo patrimônio indígena para que ele viva por muitos e muitos anos. Outra curiosidade que eu quero falar também para vocês é que no Brasil ainda existe em torno de 900 mil indígenas. E esses 900 mil indígenas estão divididos em vários tipos de tribo por todo o Brasil. Você vai encontrar índios em várias partes do Brasil. Gente, vamos agora falar um pouco sobre a vida das crianças. Já que vocês são crianças, acredito que desperte um pouco de curiosidade para saber sobre como era que vivem esses coleguinhas na aldeia. Coloque na página 260 que nós vamos falar um pouco sobre como é a rotina das crianças. Bom, como eu disse antes, eles têm uma disciplina total. Existe a hora de acordar para ajudar os papais nas tarefas e desta forma eles aprenderem algo observando tudo isso e também praticando. Mas também existe um momento de diversão. E muitas das vezes as diversões são feitas de forma natural. Uma das brincadeiras muito importantes e que as crianças indígenas adoram é a brincadeira dentro da natureza, de correr, de subir em árvores, de tomar um banho no rio. Não tem momento melhor para os indígenas do que esse momento. Mas eles também criaram outras brincadeiras que ainda hoje a gente conhece. Alguns brincam, mas outros não. Por exemplo, a brincadeira de peão. Nós temos a brincadeira de peão como uma brincadeira herdada pelos indígenas e que ainda hoje a gente conhece. Quero ressaltar mais uma vez que é óbvio que o peão que eles utilizavam era um pouco diferente. Com o passar do tempo, a gente vem adaptando de uma forma para ficar melhor a brincadeira. Outra brincadeira muito comum também é o jogo de peteca. Os índios, as crianças indígenas, eles mesmos cultivavam as suas petecas e faziam estas brincadeiras. Outras brincadeiras também, vocês podem ver a questão de cordas, pula-cordas que eles utilizavam, raízes para fazer isso, barbantes também, jogos com barbantes, que eram diversas as formas de brincadeira, e várias outras formas de se divertir que os indígenas tinham. Vocês começam a perceber a partir de agora que a vida na aldeia não é uma vida chata, é uma vida bem intensa, é uma vida divertida e que todo dia tem coisas novas. Você já imaginou passar um dia na aldeia brincando com os indígenas e conhecendo os animais novos, até tocando nesses animais que a gente só costuma ver mesmo nos livros ou na televisão? Eu acredito que deveria ser um momento muito divertido. Bom, gente, até agora a gente está falando sobre essa questão da vida indígena e eu acredito que nós já tiramos bastantes dúvidas e já começamos a entender como é que é organizada essa questão do dia na aldeia. Você começa a imaginar como é que funciona, né? Bom, eu quero agora que vocês façam o desafio da página 262
da página 265 e 266. E aí a gente finaliza então o primeiro módulo da disciplina de História. Gente, eu vou estar mandando mais vídeos no YouTube para que vocês estejam assistindo e ampliando o conhecimento de vocês, tá certo? Eu também vou passar um desafio que vai estar sendo postado no grupo do WhatsApp, e este desafio é para vocês mesmos produzirem a partir de pesquisas, tudo bem? Gente, um abraço, tchau, tchau, e até qualquer hora com uma próxima videoaula.